Era a minha câmera aqui que estava. Pronto, deu certo. Pois seja bem-vindo. Eu vou passar a palavra aqui ao relator, desembargador Eduardo, lembrando que é apelação, lhe passo a palavra. Pois não. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aí o doutor Cavalcante, Paula Neto. Satisfação. Consulto Vossa Excelência, doutor Paula Neto, e também o doutor Irã, se me dispensa da leitura do relatório, uma Sim, vez que a excelência. peça se encontra nos autos. Sem objeção, excelência. Doutor Irã? Sim, excelência. Pois não, senhor presidente, eu vos devolvo a palavra. Pois não, muito grato, desembargador. Então, doutor Francisco de Paula, são 17 horas e 1 minuto, eu lhe concedo a palavra para a sua manifestação. Muito obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, doutor Eduardo, satisfação, demais desembargadores, eminente senhor procurador de justiça, eminente defensora pública, excelentíssimos senhores serventuários da justiça, caros colegas advogados aqui presentes, os meus sinceros cumprimentos a todos. Excelência, trata-se de apelação advinda da Auditoria Militar do Estado do Ceará, onde o processo originário ele condenou o apelante à pena de 3 meses de detenção pela prática do crime tipificado no artigo 66 do Código de Processo Penal Militar. Então, permitam só uma breve leitura do que diz o artigo 66. O artigo 66 do Código de Processo Penal Militar, ele traz publicar o militar ou assemelhar, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato do seu superior ou assunto atinente à disciplina militar ou a qualquer resolução do governo. Na sentença guerreada, a sentença guerreada, ela entendeu, né, oriunda da auditoria militar, que, abre aspas, existem indícios que indicam a autoria por parte do apelante de ter feito uma postagem tecendo críticas a ato do seu superior e que essa postagem teria sido feita em perfil do acusado. Então, em síntese, ao final da sentença, nós temos esses fatos que eu acabei de ler para os senhores e senhoras. Na apelação, o apelante ele vem requerer a cassação da respeitosa sentença hostilizada, pelas seguintes razões, excelências. A primeira das razões, não existe no processo penal a certeza absoluta para a condenação do apelante. Apesar da sentença ela atestar que existem indícios de autoria, entretanto, só se tem notícia, né, no processo penal de uma única testemunha. E esta isolada testemunha, ela afirmou nos autos que ela recebeu esse famigerado print contendo a postagem das mãos de terceira pessoa. O mais incrível, excelências, é que essa terceira pessoa, e aqui eu chamo a atenção de todos, essa terceira pessoa ela sequer foi ouvida nos autos. Quando eu me refiro aos autos, eu estou abrangendo também um inquérito policial militar lá no início da investigação, que também foi uma investigação mal feita, porque ela também sequer ouviu essa testemunha que teria trazido o print da mensagem entregue a uma terceira pessoa. E eu faço até um questionamento para Vossas Excelências. Isso caracterizaria uma prova ou isso caracterizaria um indício? A segunda razão que nós combatemos, e eu vou além, né, no caso do apelante, efetivamente a materialidade ela não está consubstanciada. E essa afirmação que eu trago a Vossa Excelência, ela está baseada em 2 fatos. O primeiro deles é a inexistência de prova oral produzida. Ninguém, eu repito para os senhores e senhoras, ninguém afirmou ter sido o apelante
o autor dessa famigerada postagem. E um segundo fato que eu chamo a atenção de todos é que não existe prova documental. Não tem prova documental que indique que o apelante foi o autor da postagem. Haja vista a inexistência de perícia técnica. Não foi feita perícia técnica sobre o print. Essa perícia técnica ela não existiu, tanto em sede de inquérito policial militar, como em sede de processo penal. Não se tem notícia que essa postagem ela tenha passado por edição. Então, o print dessa postagem que foi trazido aos autos, ela poderia muito bem ter passado por uma edição, já que não houve perícia. E ainda, senhores, antes dessa postagem chegar aos autos, tanto do inquérito policial militar como do processo penal, essa postagem, né, esse print dessa postagem, ela passou por várias mãos. Eu até afirmo que a cadeia de custódia, a cadeia de custódia de prova pericial, ela foi completamente corrompida. Senhores desembargadores, nenhum decreto condenatório, como no caso em apreço, ele pode lastrear-se em meras presunções ou em meras suposições, desprovido de qualquer prova pericial ou prova testemunhal. Nós colocamos a título de raciocínio um posicionamento do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, da Terceira Câmara Criminal, em um caso idêntico ao do apelante, em que nós tivemos como relator o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, acordo datado do dia 24 de abril de 2018. Então, esse acórdão do desembargador Raimundo Nonato, ele traz um caso idêntico ao tratado nesta apelação. E a ementa desse caso é crime militar, abro aspas, crime militar, publicação de crítica indevida em rede social, dúvida em relação à autoria, o indúbio pro réu, absolvição, sentença reformada. Não é por demais lembrar quem é o apelante. Então, quem é o apelante? O apelante é um servidor público militar, ele é cabo da Polícia Militar do Ceará. O apelante, ele tem 41 menções elogiosas em sua ficha funcional. E o apelante, além de servidor público estadual, ele atualmente está no comportamento excelente, senhores. Ele tem bons antecedentes, ele é réu primário, ele tem uma ocupação lícita. Portanto, e já finalizando, a presente sustentação oral, ela vem requerer que esta douta Câmara Criminal, ela reforme a sentença de primeiro grau. Haja vista não ter dado a melhor interpretação do direito nos termos da fundamentação aqui retratada, dando total provimento com a cassação da sentença hostilizada. Aliás, milita em favor do apelante a presunção da inocência, especialmente porque, em momento algum, restou demonstrada a materialidade e a autoria do delito. Nem há elementos probatórios robustos e inequívocos para amparar um decreto condenatório, devendo-se aplicar o princípio do indúbio pro réu. Essas são as nossas considerações, senhor presidente. Eu agradeço a oportunidade. O meu muito obrigado. Pois não. Então, eu queria só fazer um registro que a desembargadora Ilna me pediu para autorizar sua saída, e o doutor Francisco de Paula estava naquele primeiro ponto que ele se referiu, e muito no começo da sua sustentação. Então, eu preferi aqui autorizar informalmente que ela saísse, para depois comunicar aqui a todos, até que ela não volta mais, e como todos sabem, a desembargadora aí não tem uma dificuldade de locomoção, e a gente
sempre entende os problemas aqui que ela de saúde que ela apresenta, de forma que eu imediatamente já deferi a sua saída, embora eu até ache que é totalmente desnecessário isso ser uma questão só de delicadeza mesmo da parte dela de me informar que vai sair. Então, passando aqui a palavra ao doutor Toirã, eu inicio aqui a contar o tempo, são 17h11, doutor Irã, e eu lhe passo a palavra para a sua manifestação. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente da Segunda Câmara Criminal, outros desembargadores, e apresentação da Defensoria Pública, o doutor Francisco de Paula, a quem eu cumprimento também pela brilhante sustentação. A defesa ela busca a absolvição do apelante, argumentando ao argumento da ausência de provas. O apelante ele foi condenado pelo artigo 66 do Código Penal Militar, né? Uma realidade bem diferente. Reporto-me inicialmente a denúncia. Ele foi denunciado porque no dia 19, às 20 horas, por volta das 15h37, o KPM Gil Alley Jorge Maia usou o aplicativo de mensagem WhatsApp por meio do número 96464321 para enviar mensagem ao grupo, né? MN Informa, um grupo criado, tecendo críticas ao governador do estado do Ceará, e pelo Estatuto dos Militares a polícia é subordinada, né? Pois bem, diante deste fato, ele foi denunciado, o processo desenvolvimento e o Conselho de Sentença, o Conselho Permanente reunido, entendeu a unanimidade existir indícios, né, nos autos que indicam a autoria por parte do acusado, né? Inclusive pelo perfil do acusado, alegando que este não fez postagem, pois teria sido feito por sua esposa. É uma das alegações. Mas o que levou o Conselho Permanente justamente a impor a condenação foi a questão da mensagem acima dita na denúncia ter sido compartilhada em grupo da publicidade, né? Além do que com o perfil do próprio apelante. A testemunha, o tenente Danilo, lá na instrução, ele confirmou que o acusado tinha um costume de se posicionar por situações internas da caserna, né? E que ele havia feito comentários de que ele se posicionava em redes sociais, mas nunca tinha recebido prints, mas nunca havia alegado que eram de autoria da esposa. Isso aí foi uma das testemunhas. O certo é que a simples negativa de autoria, pelo que foi apurado até aqui, quando afrontosa às demais provas produzidas, desacompanhada de elementos, fortalece, desautoriza a absolvição. Qual é a objetividade jurídica do artigo 166 do Código Penal Militar? Aí eu invoco a lição do jurista Célio Lobão. Ele diz que o preceito legal tutela a disciplina militar diante da conduta do agente, com potencialidade suficiente para atuar de forma negativa na estrutura da hierarquia da corporação castrense, além de ocasionar o descrédito da instituição militar, inclusive na proteção da autoridade militar, do chefe de governo federal, do chefe de governo estadual, conforme o caso, em face do desprestígio a que ficariam sujeitos na coletividade civil e militar, com a crítica em público de seus atos. A objetividade jurídica aqui descrita pelo jurista Célio Lobão. E, como nós sabemos, a Polícia Militar é uma instituição que, nos termos da Constituição, precisamente no seu artigo 42, ela é regida pelos princípios da hierarquia e da disciplina, um tratamento totalmente diferenciado da vida civil. Tais princípios impõem ao integrante da corporação militar, conforme o próprio Código Penal Militar, o Estatuto dos Militares, que rege a Polícia Militar do Estado do Ceará, né?
o dever de acatamento e respeito aos seus superiores. Assim, diante do contexto probatório, diversamente do que tentou esclarecer a defesa, estou claro que a crítica pública ao governador exterioriza publicamente em mensagem de grupo, né? Principalmente do aplicativo WhatsApp. Devo dizer também que é fato que as redes sociais ocupam grande parte do tempo, né? E a atenção da população, diria não só local, mas mundial. Estou falando das redes sociais, com uma aparente falsa sensação de isolamento pessoal ao compartilhar e comentar, comunicar-se com o mundo, né? Assim, pode a crítica indevida ser veiculada em rede social, o que também caracteriza o delito em estudo. Nesse aspecto, foi colacionada aqui jurisprudência dos tribunais pátrios, né? Em que situação análoga, né? Entendeu pela condenação em razão do conjunto probatório de que o acusado publicou crítica ofensiva à superior hierárquico. Aí nós temos aqui decisão do Tribunal do Paraná, na apelação criminal 014 227 8 2018 816 0013, e nós temos também aqui do Mato Grosso do Sul, crime militar publicado, publicação ou crítica indevida e ofensiva à arte superior ou à disciplina militar, pretensão de absolvição, autoria demonstrada, crime configurado. Então, essa aqui é também apelação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, 0017-668-10, 2019-812, sequência de 301. De modo, doutor relator, que não há, pelo menos pelo que foi apurado até aqui nos autos, e o diferenciamento do tratamento dado aos militares, não há como proceder à absolvição do apelante, porquanto sua conduta se amolda ao tipo penal 166 do Código Penal Militar, estando devidamente comprovado nos autos. Portanto, pelas razões aqui expendidas, manifesta-se o Ministério Público, né, pelo desprovimento do apelo. Pois não, então devolvo a palavra ao desembargador Escossa Fava para a leitura de seu voto. Desembargador, Obrigado. o senhor tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui, reitero os cumprimentos tanto ao doutor Francisco Cavalcante Paula Neto, como ao doutor Irã. Nós analisamos criteriosamente esse processo, sabemos das consequências de uma eventual condenação com relação à hora recorrente, mas, diferentemente das conclusões aqui, que chegou o eminente advogado do recorrente, parece que a situação aqui ela é bem evidenciada a apontar a prática delituosa, né? Infelizmente, porque são carreiras, assim como a magistratura, que exigem dos seus componentes, dos seus integrantes, uma conduta de muita prudência, conduta reservada. Às vezes a gente não pode expressar de forma mais ampla o exercício da liberdade de pensamento. Esses são alguns ônus em que tanto os militares como os magistrados assumem o cargo, ao assumir o cargo, se comprometem em fazê-lo. Então, eu peço as respeitosas venhas à defesa, mas o voto vem no sentido de conhecimento e desprovimento do recurso apelatório. E cumprindo aqui a orientação do nosso excelentíssimo presidente, eu vou me ater à leitura da caixa alta aqui, da caixa em destaque do projeto de emenda. E com compromisso já liberar os autos, nos autos o acordo, se suas excelências, os eminentes embargadores me acompanharem. Penal e processo penal, crime militar, publicação de crítica indevida em rede social, artigo 66, caput do Código Penal Militar, recurso à defesa, pleito de absolvição por insuficiência de provas, descabimento, prova suficiente da autoria e da materialidade delitivas, contexto fático probatório que indica a culpabilidade do réu.
versão apresentada pelo recorrente que não se mostra suficiente para desacreditar os elementos em sentido contrário presentes nos autos. Tese defensiva que se afigura frágil, inexistência de prova capaz de gerar dúvida razoável, acervo probatório apto a autorizar a condenação, recurso conhecido e desprovido. É a proposta de voto, senhor presidente. Pois não. Então, voltamos nesse processo, nessa sequência, desembargador Helder e eu. Eu indago o desembargador Helder como vota. Pois não, excelência, eu acompanho o voto do eminente relator. Pois não, da mesma forma já votei nesse sentido. Peço licença aqui para ler o resultado. Apelação número 027-351459-2020, o número 34 da pauta 22, relator desembargador Eduardo Escossa Fava, apelante Gil Halley Jorge Maia, advogado doutor Francisco Cavalcante Paula Neto, decisão por unanimidade, recurso improvido. Então, dessa forma, me despedindo do doutor Cavalcante. Doutor Cavalcante, boa tarde, até uma próxima oportunidade. Lhe peço licença aqui para prosseguir chamando a nossa penúltima sustentação oral de hoje. Boa tarde. A nona sustentação oral de hoje é a apelação número 00124059-2000, número 41 da pauta 22. O relator é o desembargador Eduardo Escossa Fava, apelante José Andrade da Silva, advogado doutor Iranildo Alves Feitosa. Doutor Iranildo, boa tarde. Pode me dê aí um boa tarde com o objetivo de testar o equipamento, doutor Iranildo. Seja bem-vindo. Eu não lhe ouvi. Olha aí, não estou ouvindo. Tem que ligar o microfone. Não, está com problema, doutor Iranildo. Por isso que é bom a gente testar antes. E aí o senhor... Nada. Ninguém lhe ouve. O senhor me ouve? Se ouvir, diga, faça assim com a mão. Ouve, né? Pois então, pronto, a gente não lhe escuta, não sei por quê. Não está desligado aí o seu microfone, não? Tem uma... Não lhe ouvimos, doutor Iranildo. O senhor quer fazer o seguinte... O senhor me permite chamar a próxima e o senhor retornar? Ou então vamos fazer o seguinte, entre e saia, que eu lhe espero aqui. Faça aí uma... O senhor sai da sala e aí ela lhe readmite para ver se... Tá certo? Aí quando o senhor entrar, o senhor vê lá que tem aquelas opções todas e ele vai lhe dizer, pronto, já saiu, tá ligeiro. Coisa boa. É o princípio da cooperação aí. Eu dou minha boa tarde à doutora Amélia Garcia e à doutora Ana Amália. Não é isso, doutora? Doutora Amália. Toda vida que confundem os nomes aqui, eu brinco aqui com a Ana Amélia. Já fui chamada várias vezes de Amélia, de Amália. E o pior é que a gente acaba chamando a Ana Amália aqui. Que bom ver a senhora. Meu colega é defensor aposentado, está aí com problema. Doutor Iranildo, lá do Juazeiro. Gente muito querida. Pois é, eu ia justamente permutar, né, passar para a seguinte, justamente para a gente dar tempo dele ver com calma. Mas aí eu tô a critério de vocês, porque também não adianta eu aqui me esforçar demais e acabar prejudicando, né, já que ele pode voltar rápido. A gente pode esperar aqui uns 2 minutinhos, 5 minutos. Estou apressado demais, né, doutora Ana Amélia? Então, vamos aguardar aí uns 4 minutos aí, a gente...
Na verdade, só faltam duas, né? A dele e a do doutor Matheus. O doutor Matheus está presente? Doutor Matheus? Sim, Excelência, boa tarde. Pronto, estou ouvindo sua voz. Metade do equipamento já está testado. Tem forte possibilidade de eu lhe chamar aqui em substituição. Você está me vendo agora aí? Matheus, estou. Tá. Não. Pronto, o Iranildo já voltou. Pronto. Bora. Doutor Iranildo? Está me ouvindo agora? Agora perfeito, perfeito. Coisa boa, Perfeito. doutor Iranildo. Então, seja muito Excelente. bem-vindo. Eu vou Obrigado. passar aqui a palavra ao relator. Na dúvida, eu digo que é o desembargador Eduardo Escossa Fava, porque hoje só deu desembargador na sessão. Mas é ele de novo. Então é a apelação número 0001-24059-2000, o número 41 da pauta 22. Como eu disse, o relator desembargador Eduardo Escossa Fava, apelante José Andrade da Silva, advogado doutor Iranildo Alves Feitosa. Como história de apelação, desembargador, passa a palavra, o senhor indaga aí o que entender necessário. Obrigado, senhor presidente. Também reitero as boas-vindas ao doutor Iranildo Alves Feitosa. E consulto Vossa Excelência, doutor Iranildo, bem como o doutor Irã Coelho, se me dispensam da leitura do relatório, uma vez que a peça já se encontra nos autos. Da minha parte, sim, Excelência. Com certeza, Obrigado. Excelência. Com certeza. Obrigado. Então, senhor presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Pois não, doutor Iranildo, vou marcar que seu tempo são 17h27. Pode iniciar a sua manifestação. Ok, Excelência. Quero saudar a Vossa Excelência, é um prazer estar aqui, né? Saudar também o nobre desembargador relator, doutor Eduardo Escossa Fava, saudar o doutor Antônio Irã, procurador. Satisfação, doutor Irã. Quero saudar a doutora Amália Garcia, com imenso prazer, doutora Amália, de lhe rever, né? Estivemos muitos anos na Defensoria Pública e foi um prazer muito grande ser seu colega na Defensoria. Fico feliz em revê-la. Senhores desembargadores, o recurso em favor de José Andrade da Silva, um senhor de Aurora, foi acusado de participar de um homicídio ocorrido em 17 de junho de 2002, no sítio Taboca, município de Aurora. Na ocasião, foram acusados 4 pessoas, 3 foram acusados de executar, Orlando Pereira Silva, Antônio Braga e João Pereira da Silva, e o réu, hoje, José Andrade, hoje ora apelante, foi acusado pelo MP de haver guardado a arma do crime, conforme prova as folhas 4 dos autos. O próprio MP, em sua denúncia, disse que a José Andrade da Silva, que é tio pelo lado materno de Orlando, coube esconder em casa a arma utilizada na prática de tão hediondo crime. Em sede de alegações finais, na página 1620, o Ministério Público observa o seguinte, abre aspas, é certo que as provas constantes dos autos contra os denunciados são indiciárias, todavia não há como descartá-las. Sobre o réu José Andrade, na mesma peça de alegações finais, diz o MP, abre aspas, a prova testemunhal confirma a procedência da acusação feita contra José Andrade da Silva, mas não diz onde reside essa prova da acusação. Na pronúncia, o doutor juiz sentenciou e mandou o réu a julgamento. Levado a julgamento pelo Conselho de Sentença, ao segundo quesito, indagado ao Conselho de Sentença. O réu José Andrade da Silva concorreu na prática dos tiros disparados contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no exame do corpo de delito? O Conselho respondeu sim. Ora, durante todo o processo, excelências, o acusado
é acusado de haver guardado a arma do crime. Como pode haver participado na prática dos tiros, né? Eu, observando um belíssimo trabalho de um promotor de São Paulo, um artigo no IBC Crime, ele discorrendo sobre a questão da soberania do júri, ele diz de se ver inicialmente que se conferiu ao princípio da soberania do júri um alcance que aparentemente ele não ostenta. De sorte que, embora com previsão constitucional, esse princípio é relativo, sofrendo forte mitigação quando a lei permite, na dicção do artigo 593, 3D do CPP, que o Tribunal de Justiça mande o réu a novo júri, acolhendo a apelação e reconhecendo que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Nem poderia ser diferente, já que, embora se admitindo a sabedoria dos vereditos, há que se ter um meio de revisão das decisões evidentemente equivocadas. Não que o Tribunal de Justiça se autorize, por meio de uma apelação, condenar ou absolver o réu, mas poderá, sem arranhar o aludido princípio constitucional, determinar que outro julgamento seja realizado. Nesse sentido, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, abre aspas, a soberania dos vereditos do júri, não obstante a sua extração constitucional, ostenta valor meramente relativo, pois as decisões emanadas do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri, embora definida no texto da Lei Fundamental da República, não confere a esse órgão especial da Justiça Comum o exercício de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos vereditos. A apelabilidade das decisões emanadas do júri, nas hipóteses de conflito evidente com a prova dos autos, não ofende o postulado constitucional que assegura a soberania dos vereditos do tribunal. Supremo Tribunal Federal, habeas corpus 81.423 de São Paulo, relator Celso de Mello, julgado em 18 de dezembro de 2001. Daí porque já foi denominado esse recurso, quando manejado contra decisões provenientes do júri, de apelação sui generis, já que atua como verdadeiro juízo de cassação, posto que, segundo lição de José Frederico Marx, a soberania continua a existir, mas desaparece a onipotência arbitrária. Elementos de Direito Processual Penal, Campinas, Bookseller, 1997, volume 4, página 228. Na sentença condenatória do presidente do Tribunal do Júri, ele aplicou ao réu 16 anos e 4 meses por guardar uma arma em casa. Nos fundamentos da sentença, nos motivos do crime, o juiz sentenciante, abre aspas, diz, abre aspas, ao passo que são neutras para o réu José Andrade, posto que seu único móvel foi de acobertar o fato executório cometido por seu sobrinho, o corréu mencionado. Ora, doutores desembargadores, em que consistiu acobertar o fato? O juiz não apontou de que forma o apelante acobertou o fato executório. Será que foi pelo fato de guardar a arma em casa? Ele não nos dá qual a certeza do acobertar. O réu, ora apelante, apresentou essa apelação objetivando que essa corte reconheça o julgamento contrário à prova dos autos e remeta novamente o réu a novo júri. Quando, já nesse tribunal, foi dado vista à Procuradoria de Justiça, nas páginas 2473, o douto procurador aponta que, para João Paulo, os executores foram João Pereira da Silva, Orlando Pereira e Antônio Braulio. E, na
páginas 2.475, em seu parecer ministerial, ele, com relação a José Andrade, diz: ademais, consta nos autos versão de que foi utilizada a arma que foi guardada na residência de José Andrade da Silva, o qual tinha ciência do planejamento da morte da vítima. Ora, senhores desembargadores, essa alegativa não tem guarida em nenhuma prova testemunhal. Inovou o Ministério Público agora sobre o fato de que o réu teria ciência do planejamento da morte da vítima. Em nenhum momento nos autos há prova de que aponte que o réu tinha ciência sobre o fato. Analisando friamente a acusação de forma racional, observa que durante todo o processo, a acusação contra o apelante reside no fato de que ele teria guardado a arma do crime, atitude tomada posteriormente ao fato criminoso. Se tal fato for verdade, pergunta-se, em que influenciou na realização do crime ele ter guardado a arma ou não? O artigo 13 do Código Penal, ele diz: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera causa, ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Em seu parágrafo 1º, diz: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. O parágrafo 2º ainda diz: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem, aí trata na letra A, tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, que não é o caso do réu ora apelante. Ora, se o réu, por ter guardado ou ter deixado de guardar a arma, o crime teria deixado de acontecer, né? É injusto. Um homem hoje com 70 anos, é agricultor, nunca foi preso, nunca foi processado, ser condenado a 16 anos e 4 meses porque guardou uma arma. Observe, excelências, que no processo não há um nexo de causalidade na conduta do réu, razão pela qual o apelante roga a esse Tribunal de Justiça pelo reconhecimento de que o Conselho de Sentença do Tribunal de Júri de Aurora julgou contra as provas dos autos, devendo a decisão ser anulada e o réu ser submetido novamente a julgamento, né? O julgamento do Tribunal Popular do Júri julgou o apelante contra a prova dos autos, desatendendo o que preceitua o artigo 13 do Código Penal, assim como o artigo 386 do CPP, em seu artigo 5 e 7, que, gostaria de ressaltar logo, excelência, que segue logo, desde logo, pré-questionado para fim de acesso, né, às vias especiais, né, essa questão do nexo de causalidade. A propósito, eu apresento uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, recurso especial 224709 de Minas Gerais, data 16 de fevereiro de 2004. Recurso especial, nexo de causalidade, valoração adequada da prova, possibilidade. Configurada a alegada contrariedade ao artigo 13 do Código Penal, cabível o apelo especial com base na linha A do permissivo constitucional. A hipótese dos autos cuida não de reexame de prova, mas sim de valorar a existência de nexo de causalidade entre a conduta do acusado e o evento delituoso, sendo incerto a relação de causalidade entre a conduta do recorrente e o furto do qual foi condenado, não pode ele ser responsabilizado por crime, porque é inadmissível no direito penal a culpa presumida ou a responsabilidade objetiva. Recurso provido, essa decisão do Superior Tribunal. Assim sendo, excelência, o apelante requer de vossas excelências avalie a existência ou não de nexo de causalidade entre a conduta do apelante, guardar a arma, e o evento delituoso, que, afinal, decidam em reconhecer que a decisão
foi manifestamente contrária à prova dos autos, né? Por uma questão de justiça, né? É assim as minhas razões de sustentação. Obrigado, Excelência. Então, passo a palavra agora para o Ministério Público, a pessoa do doutor Antônio Irã. Doutor Antônio Irã, são 17h41, lhe passo a palavra para a sua sustentação oral. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente da Segunda Câmara Criminal, na pessoa de quem cumprimento aos doutos desembargadores, representação da Defensoria Pública, ao ilustre advogado, doutor Iranildo Alves, em que pese o esforço e o brilhantismo da defesa, os argumentos não refletem o que foi apurado nos autos quanto à culpabilidade dos réus. Inicialmente, quanto aos fatos, colhe-se que no dia 17 de junho de 2002, por volta de 23h30, no sítio Taboca de Miguel, município de Aurora, o acusado João Pereira Silva, Orlando Pereira da Silva e Antônio Braulio Oliveira da Silva assassinaram a pessoa de Luiz Grangeiro de Luna, conhecido como Luiz do Padre. Então, é narrado que o crime foi praticado de forma premeditada, tendo os autores do grave delito aguardado o momento exato em que a vítima chegava do local onde dormia. Ainda é preciso informar que o princípio constitucional esculpido no artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, confere ao Conselho de Sentença o direito e a liberdade de optar por uma ou mais versões plausíveis sobre materialidade e autorias do litígio. Se não bastasse, a súmula 6 desta Egrégia Corte de Justiça diz que as decisões dos jurados em face ao princípio constitucional de sua soberania somente serão anuladas quando inteiramente contrárias provadas nos autos. Né? Então, partindo justamente desta premissa, analisando o arcabouço probatório, vê-se que os depoimentos testemunhais, bem como as provas acostadas aos autos, são aptos a sustentar a tese acolhida pelos jurados, tanto na autoria quanto a materialidade que restou devidamente evidenciada. Ora, na hipótese dos autos, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, né, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade delitiva, afastando as teses da defesa. Outra coisa é que, observada a combatividade da defesa, o acolhimento da tese acusatória pelo veredito condenatório não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos. E, nesse ponto, as testemunhas foram muito fiéis. Apenas pelo momento que aqui estamos e pelo horário, apenas cito a testemunha Severina Leite. Disse lá textualmente que quem matou Luiz do Padre foi Orlando e João Pereira, afirmando esta que faz sem sombra de dúvidas, além do que afirma categoricamente que a mulher que estava com Luiz do Padre no momento do crime é sabedora de tudo. Isso aqui é apenas um trecho, Excelências, do que exaustivamente foi apurado. Como os senhores sabem, é um processo volumoso, um processo que arrasta ao longo do tempo, com vários incidentes pela combativa defesa. Ademais, consta dos autos que a versão de que foi utilizada a arma foi guardada na residência de José Andrade, o qual tinha ciência do planejamento da morte da vítima. Como visto, há provas de que os apelantes, resta claro também que os jurados elegeram uma das versões presentes no acervo probatório constante dos autos. Nesse sentido, a jurisprudência aqui do Superior Tribunal de Justiça, ela diz, no procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência do suporte probatório,
para a decisão tomada pelos jurados integrantes do tribunal do júri. Somente se admitir na cassação do veredito, caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capaz de sustentá-las, né? O que a gente observa também é que, nesse contexto, não cabe ao juiz de direito ou ao Tribunal de Justiça avançar sobre a valorização da prova colhida, potencializando os elementos que constituem prova para anular o julgamento, sob pena de violação à soberania dos vereditos. Neste sentido, cito também um enunciado, uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando os jurados decidem sem nenhum lastro nas provas dos autos, de forma totalmente teratológica, o que definitivamente não ocorreu na espécie, é o que o Superior Tribunal de Justiça diz. De outra banda também, o juiz, no caso o juiz Aquó, ele apontou os elementos concretos que justificam a análise desse... Aliás, perdão, foi analisado pelo Conselho de Sentença os elementos necessários que levaram justamente à condenação dos apelantes. Portanto, Excelência, não há que se falar em prova contrária dos autos. Quanto à dosimetria da pena, Melhor Sorte também não assiste ao apelante Orlando Pereira Silva. Como é sabido, a pena ela deve ser fixada com a fundamentação concreta, vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado. No caso aqui, em espécie e sob exame, o juiz da origem apontou os elementos concretos que justificam a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, no que diz respeito à culpabilidade, né, aos antecedentes, a conduta social, a personalidade dos agentes, motivo do crime, circunstâncias também do crime. Ou seja, neste sentido, eu cito aqui a doutrina de César Roberto Bittencourt, a avaliação da culpabilidade, o dolo, que agora se encontra localizado no tipo penal, pode e deve ser aqui considerado para avaliar o grau de censurabilidade, como é o caso dos autos. Porque, vejam, no caso, é clara a maior culpabilidade, é muito mais intensa a responsabilidade da conduta dos apelantes, do apelante, na medida em que foi extremamente reprovável, conforme a denúncia, 12 disparos de arma de fogo atingindo as costas da vítima, né? Então, a gente vê que realmente foi um caso, foi um crime grave, né? E que não houve como a vítima se defender. No caso, também, o recorrente é temido na localidade em razão do seu comportamento agressivo, sendo conhecido como um dos pistoleiros perigosos da região. Da mesma forma, os motivos encontram-se concretamente motivados, tendo em vista que o sentimento de propriedade de votos da localidade configura o fundamento, sim, concreto para justificar a avaliação desfavorável. Portanto, não há que se falar em julgamento conforme contrário à prova dos autos. A pena, como estipulada, registra-se que foi calculada de modo fundamentado e criterioso nos moldes das balizas legais, em que o exercício da individualização da pena deve prevalecer. Diante de tudo que foi apurado, Excelência, manifesta-se o Ministério Público pelo desprovimento dos apelos e a nossa manifestação. Obrigado. Pois não. Então, devolvo a palavra ao relator para a leitura de seu voto. Desembargador Escossa Fávaro, o senhor tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Reitero, cumprimento também o doutor Iranildo Alves, na sustentação, doutor Irã também, sim, muito criterioso. Rememora aqui esse debate hoje na jurisprudência, o próprio Supremo Tribunal Federal tem a enfrentar aí, em repercussão, salvo engano, os limites da soberania dos vereditos, inclusive na questão da prisão automática ou não, chancelando realmente a diferenciação da manifestação emanada pelo Tribunal Popular, que tem matriz eminentemente constitucional.
O voto aqui, procurarei ser breve, o voto vem exatamente nessa diretriz traçada pela adulta Procuradoria-Geral de Justiça. Não vi aqui ofensa ao acervo probatório, os jurados, salvo melhor compreensão, adotaram uma das versões, acolheram uma das versões apresentadas no plenário do júri. Me parece que a situação está devidamente legitimada. Não vejo, por essa razão, motivo para reformar a veneranda decisão. Assim também no que diz respeito ao cálculo dosimétrico da sanção penal imposta aos agentes. Então, pedindo as respeitosas vênias ao doutor Iranildo, eu vou promover aqui a rápida leitura do projeto de emenda na parte negritada e me comprometo, se o voto for confirmado, a disponibilizá-lo nos próximos 10 minutos. Penal e processo penal, apelação, homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4º do Código Penal. Recursos defensivos. Mérito. Pedido comum aos acusados Orlando Pereira da Silva, José Andrade da Silva. Anulação do julgamento, arguição de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Impossibilidade. Versão acolhida pelos jurados, respaldada pelo acervo probatório. Incidência da súmula número 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Aplicação do princípio da soberania dos veredictos. 2. Dosimetria da pena. 2.1. Protesto comum pela reforma das penas base. Reanálise das circunstâncias judiciais, possibilidade. Reconhecido o equívoco na consideração de aspectos genéricos inerentes ao próprio tipo penal e contrários à jurisprudência pátria. Pedidos de redimensionamento no acolhimento. Acréscimo de 8º para cada circunstância desfavorável. Precedentes desta Corte do STJ. Basilares não redimensionada em face do princípio da não reformatio impégios. 2.2. Segunda fase, acréscimo de 1/6 em razão do reconhecimento da agravante genérica do artigo 61, inciso 2, a linha C do Código Penal, precedente desta Corte do STJ, penas mantidas nos termos da sentença impugnada. Então, recursos conhecidos e desprovidos. É a proposta de voto. Pois não, desembargador, grato pela leitura, votamos nesse processo, desembargador Benedito e eu indago, desembargador Benedito, como vota? Eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Pois não, eu também já tinha votado e esclarecer que o desembargador colocou no voto depoimento 3 testemunhas que dão apoio ao que foi decidido pelo Tribunal do Júri, de forma que não há nada nos autos assim que não possa apoiar essa versão, de forma que eu acompanho integralmente. E peço licença aqui para anunciar o resultado. Apelação número 0001-24059-2000, número 41 da pauta 22, relator desembargador Eduardo Escossa Fava, apelante José Andrade da Silva, advogado doutor Iranildo Alves Feitosa, decisão por unanimidade, recurso improvido. E assim me despeço. Doutor Iranildo, muito bom tê-lo aqui, até uma próxima oportunidade. Peço licença aqui para continuar, chamando a última apelação de hoje. Obrigado. Abraço. Então, a apelação de número 10 é a 00102519622020, o número 38 da pauta 22. O relator desembargador Eduardo Escossa Fava, apelante Renato Marques, advogado Dr. Matheus Lourenço Soares. Nós já fizemos um teste, né? O doutor Matheus já testou aí o equipamento, de forma que eu passo a palavra ao relator, dando novamente as boas-vindas ao doutor Matheus. Desembargador Escossa Fava, o senhor tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Também dou as boas-vindas, reitero as boas-vindas ao doutor Matheus Lourenço e indago, Vossa Excelência, doutor Matheus, bem como doutor Irã, você me dispensa da leitura do relatório. Sem objeção, Excelência. Sim, Excelência, pode dispensar. Pois não. Então, senhor presidente, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência para encaminhamento das tentações orais.
Pois não. Doutor Matheus, são 17h55, eu lhe concedo a palavra para a sua manifestação. Obrigado, Excelência. Primeiramente, boa tarde a todos, uma quase boa noite já, né? Gostaria de dar meus cumprimentos aos eminentes desembargadores da Segunda Câmara Criminal, né, o relator Eduardo Escosa Farra, aos demais advogados, que eu não sei se ainda tem na sessão, né, da Defensoria Pública, e ao outro representante do Ministério Público. Excelências, hoje estamos aqui para julgar pela ação criminal que possui como réu a pessoa de Renato Marques, que fora condenado a uma pena de 12 anos e 2 meses em regime inicialmente fechado, pela incursão de crimes capturados no artigo 2 da Lei 12.850, de 2013, e ao artigo 33 da Lei 11.343, de 2006. Inicialmente, ressalto que o paciente está preso desde maio de 2020, não possuindo outra condenação penal, ou seja, o paciente é primário, certo? A decisão de primeiro grau desafia a reforma, ela merece reforma, e a defesa traz aqui uma avaliação do tratamento jurídico bem breve, dado aos fatos. Primeiramente, há de se falar que não incidiu o reconhecimento do privilégio do tráfico de drogas para o senhor Renato, o mesmo preenchendo todos os requisitos elencados em lei. Requisitos estes dispostos no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. A quantidade de drogas apreendida é ínfima, excelências, além do que os policiais cercaram a residência e apenas permaneceram com o senhor Renato dentro da sua residência, retirando a esposa dele lá, e Deus lá sabe o que eles faziam somente com ele dentro da residência. A droga apreendida e a balança encontrada estava em outro terreno, como o próprio condutor, voltando bem lá no inquérito policial, como o próprio condutor confirma, né? E esse terreno não é de propriedade do ora apelante. O depoimento do senhor Renato na delegacia também não cabe prosperar, né? Porque não houve um acompanhamento jurídico no momento de sua prisão, né? Seu depoimento, os policiais demonstram claramente que só pelo fato do apelante ser do estado de São Paulo, ele seria ligado à organização criminosa denominada PCC. Cabe ressaltar ainda que no momento de sua prisão em flagrante, o delegado de polícia apenas o autuou na Lei 33 da Lei de Drogas e não mencionou nenhuma ligação ou investigação do apelante na organização criminosa, onde integraria em tese o PCC. O membro do Ministério Público, em seu aditamento da denúncia, mais precisamente as folhas 86 a 111 do processo de primeiro grau, liga o apelante a uma facção criminosa denominada PCC, e simplesmente se cabe a explicar a origem da facção, e não aprovar a ligação do apelante à referida facção criminosa. Cita ainda, em suas últimas folhas, que a investigação apontou que o senhor Renato Marques era do PCC, mas não mostra as investigações em nenhum momento, porque o delegado, em fase de inquérito, em fase do auto de prisão em flagrante, apenas o autuou no artigo 33 da Lei de Drogas. Excelências, as provas que o Ministério Público junta aos autos para se basear a condenação da organização criminosa não cabe prosperar, pois se trata apenas de um print do aplicativo WhatsApp, onde o referido print mostra apenas uma mensagem que pode ser escrita por qualquer pessoa, um número que não tem sequer ligação com o apelante, pois não há nenhuma demonstração da propriedade do número que envia a mensagem e muito menos perícia nessas supostas mensagens e ameaça do decreto de morte, um suposto decreto de morte a uma senhora do bairro da cidade de Boa Viagem, no nosso estado. Portanto, a acusação não pode prosperar por meros achismos. Além de tudo, no momento desse aditamento da denúncia e da suposta ameaça feita, o senhor Renato Marques estava cerceado de sua liberdade, pois se encontrava nas dependências da unidade prisional do estado do Ceará. Além de uma denúncia fora do sentido, né, em relação a ser integrante de uma organização criminosa, o promotor, em fase de primeiro grau, relata apenas informações da organização criminosa, mas não demonstra a efetiva participação do senhor Renato Marques na referida organização. O promotor se prende a demonstrar a criação da organização, aos cargos que tem na organização e a forma de integração entre os membros da mesma, mas não demonstra, frisa, em nenhum momento, a participação do apelante na referida organização criminosa. Cabe ressaltar que a denúncia menciona o referido tráfico de drogas como uma grande quantidade, como se o senhor Renato Marques fosse um grande traficante da região, sendo que no auto de apreensão
foram encontradas apenas 15 gramas da substância entorpecente de maconha e menos de 10 gramas da substância entorpecente de cocaína. E salienta-se ainda que em terreno diferente de sua residência, local onde foi preso, né? Excelências, não há prova carreada aos autos que demonstre a traficância do aqui apelante, e muito menos ser integrante da facção criminosa denominada PCC, onde apenas por ser do estado de São Paulo estão querendo ligar o mesmo a essa organização. Venho aqui a título de exemplo citar o HC número 118.533, que teve como relatoria a ministra Carmen Lúcia, né, onde o caso versava sobre uma quantidade de 772 quilos de entorpecentes, e ainda cito também o HC número 192.619 de relatoria do ministro Fachin, onde a prisão foram de cerca de 317 quilos de entorpecentes. O que a defesa quer nesse momento, com esses exemplos, é dizer a Vossas Excelências que, notadamente, as decisões das Cortes Superiores demonstram que, por si só, a quantidade de drogas não é motivo e não afasta o privilégio do tráfico de drogas. E ainda, ser ou não proprietário da droga não figura como requisito negativo ou positivo que desautoriza a aplicação do referido privilégio. Falando ainda sobre o privilégio de tráfico de drogas, não há nenhum impedimento ao reconhecimento do mesmo, pois ressalta que o apelante não integra nenhuma organização criminosa. Portanto, a defesa vem reiterar as razões expostas na apelação crime hora debatida e clamar pela justiça em absolver o senhor Renato Marques, nos termos da denúncia, constando no artigo 386, inciso 7 do CPP. Caso vossas senhorias não entendam pela absolvição do senhor Renato, que conheçam a incidência do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas e reconheçam a figura do tráfico privilegiado. E caso ainda nada seja considerado por esta Câmara Criminal, a defesa pede a condenação na pena mínima dos delitos em questão. Portanto, esta é a defesa, Excelência. Pois não, doutor Matheus. Então, passa a palavra agora ao doutor Antônio Irã. São 18 horas e 2 minutos, doutor Irã, e eu lhe passo a palavra para a sua manifestação. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente da Segunda Câmara Criminal, todos os desembargadores, cumprimentando também a representação da Defensoria Pública, ao nobre advogado e aos presentes, né? A apelação está em mesa, Excelência, em que pese os argumentos defensivos, o esforço, não merecem prosperar. E vou explicar por quê. Depreende-se que da denúncia que na cidade de Boa Viagem, o Renato Marques Paulista, acompanhado de outras pessoas não identificadas, promove e integra a organizações criminosas autodenominada Primeiro Comando da capital, composta por 4 pessoas estruturalmente ordenadas. Como quis demonstrar a defesa, o Ministério Público ele não se limitou a apenas dizer o que era uma organização criminosa. O Ministério Público, na sua denúncia, ele descreveu o que, de fato, realmente descreveu os fatos realmente como eles estavam. Pois bem, segundo a denúncia, no dia 2 de maio, por volta das 22 horas, no distrito Guia, zona rural de Boa Viagem, o Renato Marques, conhecido também como Paulista, guardava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal. Quer dizer, foram encontrados 55 trouxinhas de maconha, um total de 15,70 gramas e 49 papelotes de cocaína, total de 9,20 gramas, conforme o auto de apreensão, né? Então, observa-se aí o envolvimento, né, do Renato na prática de crime. Como primeiro pedido da defesa, ela pede para que o apelante possa apelar em liberdade. Não obstante, verifica-se que se trata de matéria que deve ser apreciada até o julgamento do recurso apelatório, né, por esta Corte, necessariamente lá pela via do habeas corpus. É o que se opera a preclusão lógica, né? Isso por perda superveniente da perda do objeto. Então, nesse ponto, Excelência, não merece ser conhecido. E, a esse respeito, esse tribunal também tem decidido pela farta jurisprudência. Portanto, o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, uma vez que a medida cabível, nesse caso, seria o habeas corpus e não a própria apelação.
Não obstante, não seja o caso de conhecimento do recurso neste ponto, verifica-se que o acerto do magistrado de origem negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, eis que o recorrente esteve preso durante todo o processo, né? Não seria razoável ele agora está em liberdade. E, nesse sentido, o magistrado singular disse na sua decisão: mantenho a prisão preventiva decretada, pois visualizo que persistem os motivos que ensejam a prisão cautelar do apelante. Quanto ao pleito de absolvição por insuficiência de prova, de autoria e materialidade, é totalmente improcedente, né? O mérito, o recorrente sustenta que o conjunto probatório não autorizaria a condenação pela prática do delito de participação em organização criminosa e nem tampouco em tráfico de droga. Essa argumentação é inteiramente improcedente, pois o conjunto probatório, a nosso sentir, aponta para a certeza da culpabilidade do Renato Marques nesse sentido, né? Consoante se pode verificar em termos da própria sentença, né? O juiz ele foi muito preciso, muito criterioso quando proferiu sua decisão. Ele diz aqui uma das fases, ademais, após uma busca pelos arredores da residência, mais precisamente no terreno baldio, pelo qual o acusado tentou empreender fuga, foram encontradas mais drogas e também uma balança de precisão, assim deram voz de prisão também ao mesmo, né? Tendo sido confessado por ele que era batizado pela organização denominada Primeiro Comando da Capital. Ainda o depoimento em juízo, a testemunha de acusação, Rogério Facundo, o mesmo informou que sobre a existência da predominância da facção Primeiro Comando da Capital em Boa Viagem, bem como que o réu, na viatura a caminho da delegacia, confessou integrar a referida ORCRIM, relatando até que ele mencionou ser batizado em tal facção, né? Então, observa-se aí realmente o envolvimento. Isso tudo já descrito na própria sentença proferida pelo juiz, devidamente fundamentada. Portanto, a tese de absolvição ela não merece acolhida, vista a própria materialidade do crime, que restou comprovada pelo conjunto probatório, notadamente pelo auto de prisão em flagrante e pelo auto de apresentação e apreensão também constante nos autos, os quais constam 55 trouxinhas de maconha, 15,70 gramas e 49 papelotes de cocaína no total de 9,20 gramas. A materialidade também ressoa nos laudos preliminares de constatação da substância entorpecente e nos laudos periciais definitivos, que confirmam o resultado do laudo de constatação provisória, demonstrando tratar-se realmente das drogas cocaína e maconha, né? Material apreendido. De outro vértice, pelo confronto da tese recursal e os fundamentos da sentença, percebe-se que o decreto condenatório enfrentou, sim, de forma fundamentada, a autoria, a materialidade dos crimes de tráfico de droga, de participação em organização criminosa, tendo o magistrado avaliado corretamente todo o conjunto probatório produzido em juízo e, diga-se, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Embora o recorrente tenha negado a prática do crime, sustentando que nenhum entorpecente for encontrado consigo, além de que não foi flagrado praticando o tráfico de drogas, os policiais foram firmes em seus depoimentos, uníssonos em descrever que havia maconha no bolso da mulher do apelante, no quintal de trás da casa, e com o réu encontraram cocaína e uma balança de precisão. Além de ter o acusado assumido a propriedade da droga, admitindo que tinha colocado a mesma no bolso de sua namorada, quando viu os policiais, pelo fato de ser mulher, né? Então, portanto, o depoimento dos policiais militares foram firmes, inequívocos, coesos, né? No sentido de informar que o réu foi encontrado guardando, mantendo em depósito droga no bolso de sua companheira e no quintal os apetrechos, né? Confirmando o teor das denúncias recebidas pela composição policial
configurando um dos núcleos do tipo penal do delito de tráfico de drogas. Assim sendo, as características, como se deu a apreensão, o depoimento dos policiais, do condutor, deixaram evidentes a prática delituosa do réu, bem debatido também pelo juízo. Registro por oportuno que, em interrogatório, o réu, em sede inquisitorial, admitiu não somente pertencer ao PCC, como também assumir a propriedade da droga encontrada no bolso de sua companheira e dos demais apetrechos, e confirmou também lá a sua alcunha, conhecido por Paulista. Assim, após o exame das provas, entendo que os depoimentos das testemunhas e acusação, notadamente os policiais militares que participaram da prisão em flagrante do réu, atestaram a prática delituosa, razão pela qual os trabalhos de instrução obtiveram sucesso em determinar a materialidade do crime de tráfico de drogas. Vale ressaltar também que, apesar de ter negado a autoria delitiva, o recorrente não apresentou qualquer prova que afaste a imputação contra si atribuída a teor do que dispõe o artigo 189 do Código de Processo Penal. Portanto, a despeito dos argumentos expedidos pela defesa, as provas carreadas dos autos são assentes em demonstrar a efetiva culpabilidade do indigitado, restando intocável o decreto provisório, também tornando-se assim inviável a absolvição. No que diz respeito ao tráfico privilegiado, também pleiteado pela defesa, não descabe totalmente aqui na hipótese dos autos, nem fácil não preencher os requisitos do artigo da Lei de Drogas neste sentido, no parágrafo 4º. Quanto à dosimetria da pena, analisando tanto as circunstâncias judiciais aqui presentes, vejo que o magistrado, a dosimetria encontra-se totalmente escorreitas, não merecendo sequer nenhum reparo. A fundação posta em prática pelo juiz sentenciante, ela é adequada e suficiente, pois avaliou a proporcionalidade, as condutas do recorrente, que se revelam mais graves em razão da preponderância, diversidade e da nocividade da droga, intensa periculosidade da facção, organização criminosa denominada PCC, merecendo, assim, uma maior reprovabilidade da conduta. Portanto, diante de tudo que foi apurado aqui nestes autos, dada a gravidade do delito, a participação, envolvimento do apelante, manifesta-se o Ministério Público para que este tribunal conheça parcialmente o presente recurso, no entanto, negue provimento à nossa manifestação, Excelência, ratificando todos os termos do parecer já lançado nos autos. Pois não. Novamente, com a palavra, o relator para a leitura de seu voto. Obrigado, senhor presidente. Doutor Matheus, proceda a leitura aqui do projeto de emenda na parte negritada, mas já adianto que a proposta é pelo conhecimento e desprovimento do recurso, todavia, de ofício, redimensionando a pena privativa de liberdade para 9 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 690 dias multa. Então, vamos lá. Apelação penal e processo penal, tráfico de drogas, integra a organização criminosa, artigo 33 caput da Lei 11.34306, e artigo 2º caput da Lei número 12.850/2013, recurso defensivo. 1. Pretensão absolutória dos delitos de integrar a organização criminosa e tráfico de drogas. Alegada insuficiência de provas, descabimento, contexto fático probatório que evidenciou a autoria e materialidade delitivas. Sentença prolatada em harmonia com os elementos de prova colhidos durante a persecutio criminis. Sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Acervo probatório que autoriza a condenação em ambos os crimes. 2. Dosimetria, primeira fase, redimensionamento da pena base, ex officio, fundamentação
inidônea dos vetores culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime. Delito de tráfico de drogas, apesar da neutralização, mantida a pena base no mesmo patamar, preponderância do artigo 42 da Lei de Drogas. 3. Direito de recorrer à liberdade e decisão devidamente fundamentada quanto à necessidade de sua manutenção. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução. Inalterada situação fático-processual. 4. Recurso conhecido e desprovido, de ofício, pena redimensionada. É a proposta de voto. Pois não, desembargador, então, indago o desembargador Benedito Helder como voto. Pois não, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Da mesma forma, acompanho, peço licença aqui para ler o resultado. Então, apelação número 00-10-251-96-2020, número 38 da pauta 22, relator desembargador Eduardo Escossa Fava, apelante Renato Marques, advogado Dr. Matheus Lourenço Soares, decisão por unanimidade, recurso improvido com redimensionamento da pena de ofício. Então, me despeço aqui do Dr. Matheus. Dr. Matheus, muito boa tarde, não boa noite, né? São 18h17. Boa noite a todos. Mas acho que houve aqui o princípio da colaboração foi devidamente atendido. Até fiz um cálculo aqui, se eu considerar que a minha sustentação oral, pelo menos foi uma meia sustentação, porque houve o anúncio do resultado e tudo, nós levamos em torno de 26 minutos para cada sustentação e apresentação de voto, o que eu entendo mais do que razoável, até porque nós começamos 2h30, né? E estamos terminando aqui às 18h17. Aliás, eu tenho que refazer esse voto, porque eu estimei aqui que nós fôssemos terminar às 18h30. E nós estamos terminando às 18h17. Então, foi bem menos tempo do que eu tinha feito uma análise. Eu Foi faço melhor do isso que o senhor esperava. que é para poder ter uma previsão, mais ou menos, para não ficar muito desconfortável, né? Porque numa situação de muita sustentação oral, a gente tem até que propor adiar alguns processos. Graças a Deus isso não aconteceu. É diferente de ser virtual, que a gente está em casa, não tem tanto problema, mas por trás disso tem toda uma responsabilidade que a gente precisa ter, né? Até com os advogados que também vêm presencialmente. E eu agradeço a todos a colaboração. Me desculpem aí se em algum momento cometi aí uns equívocos com o objetivo de agilizar, mas eu indago, alguém tem alguma observação a fazer? Senhor presidente, eu teria 2 registros, tenho 2 registros. Vou pedir a compreensão, Pois não. dos eminentes colegas, mas diante da relevância desses eventos, eu gostaria de consignar em ato. O primeiro é que o nosso tribunal, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, encerrou agora há pouco uma capacitação, realizou o primeiro curso de formação em prevenção e combate à tortura. Foi uma capacitação realizada sobre a coordenação do Conselho Nacional de Justiça, que contou com a participação de juízes, promotores, defensores públicos, advogados que estão na linha de frente, membros do Conselho Estadual de Combate à Prevenção e Tortura. Então, para nós foi muito importante, uma capacitação focada na diretriz daqueles profissionais que estão na linha de frente. Então, é o primeiro curso no país. Então, daí a relevância, tanto para o Estado do Ceará, quanto para todos os tribunais e demais entidades parceiras que estão na luta de coibir práticas de tortura em unidades prisionais. Então, para nós é um motivo de muita alegria e satisfação, por meio do GMF, que está ligado e também uma parceria muito importante, eu não posso omitir isso, do governo do Estado do Ceará, através da Secretaria de Direitos Humanos, da doutora Socorro França, Ministério Público, através do doutor Manuel, a Defensoria Pública foi patrocinadora também, a OAB. Então, todas essas instituições estiveram à frente. A Assembleia Legislativa, agora à tarde, nós tivemos a satisfação de receber o presidente da Assembleia Legislativa no evento, esteve lá registrando a presença, participando o deputado Evandro Leitão,
contou também com a participação do deputado Renato Rosendo, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, para nós também. Enfim, uma gama de profissionais, todos imbuídos nessa proposta e nessa luta de evitar e combater e prevenir torturas em ambientes de unidades prisionais aqui no estado de Ceará. Segundo registro, senhor presidente, não menos relevante, apontar aqui o sucesso da Semana Estadual do Júri, que se realizou no período 19 a 23 do corrente mês. Nós conseguimos pautar, quando eu digo Poder Judiciário, pautou 206 processos e conseguimos levar a julgamento 176 processos. Houve um aumento de 13,5% em relação à edição de 2022. Também aqui eu não posso deixar de ressaltar a participação e o apoio institucional do Ministério Público, doutor Hugo, doutor Manuel Pinheiro, por intermédio do doutor Hugo, para Vossa Excelência, desembargador, ter noção, os novos promotores se assumiram no dia e no dia seguinte já estavam participando de júri. Então, é um motivo de muita alegria para o Estado de Ceará, é uma resposta do sistema de justiça, a doutora Elizabeth também, defensora pública geral, nos deu uma inestimável colaboração, e eu quero aqui, neste momento também, que tudo isso somente foi possível, também com a participação de Vossas Excelências, e aqui todos os membros das câmaras criminais do tribunal, que se sensibilizaram e nos ajudaram a julgar, agilizar o julgamento de reses, de apelações, de pronúncias que estavam pendentes no julgamento e destravar os processos para que os julgamentos ocorressem no âmbito de todos os municípios do estado de Ceará. Então, para nós, um motivo de muita alegria e satisfação apresentar este resultado aqui a todos os eminentes membros da segunda Câmara Criminal. Era exatamente esse registro que eu gostaria de consignar. Pois não, então vamos fazer constar em ata, não é isso? E eu indago mais algum registro? Mais algum requerimento? Sim, o desembargador Eduardo Costa Fala perguntou quantos processos julgados, né? Pois é, quantos? Bem, eu até gostaria de registrar que no mês de junho foram 565, mas fazendo um comparativo semestral, no primeiro semestre de 2022 foram julgados 2.948 processos, e no primeiro semestre de 2023 atingimos 3.213 processos. Beleza, né? Pois é, parabéns aos gabinetes e suas equipes de servidores, são fundamentais aí. Desembargador Sérgio? A doutora Ana Amália não me deixa eu me despeço. Deixa terminar. E a todos os demais servidores, especialmente da Secretaria da Câmara, da qual ela faz parte, e todos desenvolvem sua função. Né? Eu me despeço até outubro, viu, desembargador Sérgio? Eu me despeço esse mês, agora só em outubro. Pois é, Nosso mês será a doutora Lígia. Eu estou fazendo essa brincadeira de Ana Amélia e de Amélia Amália, eu acabo chamando de Amélia Garcia. Mas, doutora Amália, a senhora é sempre muito bem-vinda, muito bom trabalhar com a senhora. Doutor Irã também está. Doutor Irã também está. Sérgio, eu quero me manifestar aqui e dizer que este mês também eu já encerro minha participação para, se Deus quiser, em outubro, voltar a oficiar na segunda Câmara. E, para mim, mais uma vez, uma grande satisfação, agradecer a compreensão e o acolhimento de todos. É muito bom trabalhar com os senhores e eu fico muito feliz assim de que vocês também sintam, né, esse prazer que é de trabalhar numa Câmara, né, tão coesa, tão, graças a Deus, assim, é muito bom acordar, vir para essas sessões aqui e saber que mesmo que possa demorar, que a gente possa sair daqui, como já aconteceu, né, de sairmos,
na época da pandemia, às 11 horas da noite, e felizes, graças a Deus. Então, muito obrigado pela colaboração, Toirã, doutora Amália, e eu indago ainda, alguém tem mais alguma observação a fazer? Pois então, pronto, eu declaro, então, encerrada a sessão, são 18h25, e eu agradeço a colaboração de todos. Então, fica encerrada a sessão da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, do dia 28 de junho de 2023. Pois até a próxima oportunidade, quarta-feira, estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite.